Como é que você tá? Tá bem? Olha, desde o último vídeo que eu subi aqui, muita coisa aconteceu no mercado digital. Muita coisa mesmo. As inteligências artificiais elas acabaram evoluindo, né? Foram pegando cada vez mais mercado. Hoje todo mundo que falava de PLR, afiliado, todos eles agora são N8N, façam um aplicativo em 24 horas. Então assim, parece que o mercado que era dark no digital antigamente, ele acabou sendo oficializado com as IAs, né? E esse pessoal evoluiu para N8N, automações, esse tipo de coisa. Então, o sentimento que eu tenho é como se os robôs tivessem dominado o mundo digital. Não chegaram a dominar ainda o mundo físico, mas o mercado digital ele foi tomado, né, nesse sentido. Tem algumas pessoas ainda que estão produzindo seus conteúdos, né, normalzinho, mas a grande parte dos produtores de conteúdo que a gente conhece no mercado hoje, eles estão tendo que atrelar a inteligência artificial aos seus produtos para que eles sobrevivam a essa mudança que está rolando. E isso é bizarro. Foi parecido com que em 2019, 2020, quando começou a ficar o boom das comunidades, todo mundo começou a colocar uma comunidade dentro do seu produto, mas não chega nem perto. Realmente foi uma... A IA fez um barulho legal mesmo. E, ó, 5 horas. Bom, tô comendo tapioca com queijo. Servidos? Desculpa estar comendo e falando com vocês, com você. Mas é porque ou seria isso, ou eu não gravaria esse vídeo. Eu tenho procrastinado cada vez mais. Isso é um defeito de fábrica. Mas, enfim, não vou ficar muito focando nessa questão da procrastinação. Bom, sinto falta de voltar a produzir conteúdo aqui no YouTube. E eu tô querendo voltar a produzir. Tô querendo não, né? Já tô aqui produzindo. E eu vou falar um pouco com vocês sobre o que está acontecendo por aqui, né? A última vez que eu produzi aqui, a gente estava falando sobre Metrifica, né? A agência. E isso mudou um pouco aqui na minha cabeça, porque a prestação de serviço ela foi meio que engolida pelas IAs, né? E eu não me sinto muito à vontade em evoluir para onde o mercado está evoluindo. Eu prefiro fazer algo diferente. Mas o que seria esse diferente, né? Eu acho que agora, como o mercado está oferecendo a parte operacional de forma em escala, né, mais fácil, todo mundo hoje consegue fazer um design usando Midjourney ali, ou até o próprio ChatGPT, agora já faz imagens com inteligência artificial. Todo mundo consegue escrever uma página de vendas, uma página de captura usando o ChatGPT também, ou enfim, qualquer IA consegue fazer isso fácil. Só você alimentar ela com os prompts corretos. Edição de vídeo, a maioria das pessoas estão usando o Opus Clip, né, e outras plataformas também que fazem um papel de edição legal assim. Até o que era utilizado para poder criar legendas em vídeos também está fazendo edição. Claro que são edições e entregas assim baixas a nível de personalização. Como assim? Se eu fosse contratar um editor de vídeo, ele faria uma edição à minha maneira.
usando o Opus Clip ou aquele outro também que eu esqueci o nome, que era de legendar, que também está fazendo isso, você vai ter uma edição padrão ali, mas que já é já é suficiente para poder você ter um bom engajamento nas suas redes sociais. O tráfego, saiu uma notícia agora, Marcos Zuckerberg, saiu uma entrevista do Marcos Zuckerberg, falando que ele tem a intenção de contratar, de transformar, mudar, revolucionar o mercado de publicidade, para que as pessoas só coloquem um dinheiro ali, botem um cartão de crédito e o próprio Facebook vai procurar as pessoas ideais, talvez criando eles mesmos criativos, vídeos, eu não sei. Então assim, a parte operacional do mercado digital, ele meio que elevaram. Se você sabia fazer até aqui, a IA consegue fazer até aqui também, você perdeu. Agora, se você sabe fazer além, né, parte estratégica, bom gosto. Bom gosto parece uma coisa banal, mas bom gosto é muito importante. Já tiveram projetos assim, de 6 dígitos, né, de investimento mensal, que pecava porque faltava bom gosto do designer ou do próprio expert, né? Então, bom gosto tem sido um grande diferencial nessa nova era das IAs. E eu tenho visto que, com base no que eu falei, né, como o operacional está sendo tomado pela IA, o direcionamento ele está começando a ser mais requisitado. Mas a IA não consegue me direcionar para o que eu preciso fazer? Se você colocar lá, crie uma estratégia de construção de branding para 6 meses, vai te gerar uma estratégia. Só que acontece que se você não souber fazer a pergunta certa, ou melhor, se você não conseguir avaliar se a resposta é boa ou não, você fica cego. Isso é um perigo, porque eu já tive experiências com inteligência artificial onde eles me entregaram uma resposta errada, e aí quando eu questionei ele sobre a resposta errada, ele me entregou a resposta correta. E aí eu fiquei, filha da mãe. Então quem não sabe questionar a IA pode acabar cometendo um erro. E dependendo do negócio que você está, é um erro milionário. Então o direcionamento, a direção do que fazer com a IA, ainda haverá demanda. Então, a maioria dos clientes que estão comigo e as empresas que eu quero continuar tocando, né, vão continuar de pé, amém, elas vão ter que migrar para uma empresa de direcionamento e não mais de produção de conteúdo em massa. Porque o conteúdo em si, a própria inteligência artificial ela vai poder produzir. As pessoas vão conseguir perguntar para a IA e vai ter a resposta. Não é muito diferente do que era no passado, né? As pessoas contratavam o meu serviço, já existia o Google. Eles podiam pesquisar no Google, pesquisar no YouTube e mesmo e aprender a fazer o que eu estava fazendo. Só que o que? As pessoas não queriam demandar tempo, não queriam perder tempo fazendo isso, já que eu já dediquei 10 anos da minha vida a isso. O mesmo vai acontecer agora, nesse momento pós-IA. Então a Metrifica, que estava sendo moldada e construída para ser uma agência de marketing, eu já mudei um pouco esse pensamento. Eu não quero que a Metrifique seja uma agência, até porque eu nunca quis ter uma agência, né? Não foi muito do meu... Não tive vontade de ter uma agência, não tinha vontade de uma agência. E eu acredito que a Metrifica ela vai acabar se tornando uma mentoria, onde eu vou poder convidar pessoas que têm um propósito em comum, que no caso eu acredito que seja construir marcas fortes, porque se você for analisar,
no mercado hoje são poucas marcas que realmente são fortes. Vou até pegar o cenário de videogames, por exemplo. Tem a Sony, tem a Microsoft, tem a Nintendo. As três empresas, elas são empresas assim que dominam o mercado de jogos, né? Isso é inevitável, com a PlayStation, o Xbox o Switch. E só que dessas três empresas, a que tem a marca mais poderosa é a Nintendo. E existem alguns padrões que a Nintendo segue para que ela tenha essa construção poderosa que ela tem. E o mesmo acontece com a Apple. Existem outras marcas de celulares, mas a Apple se destaca por alguns padrões que ela segue. E no nosso mercado não é diferente. Mesmo com o avanço das inteligências artificiais, vai ser necessário pessoas que consigam montar tem um caminho do quebra-cabeça. E você, mesmo tendo a IA, você vai querer caminhar com alguém. Faz sentido você se juntar com pessoas que têm um propósito em comum. Isso constrói um ambiente onde você tem interesse em continuar crescendo. Caminhar sozinho é muito chato, gente. Então, eu acho que a Metrifica, ela vai acabar se tornando uma comunidade barra um acompanhamento, um lugar onde pessoas com propósitos em comum vão estar reunidas para alcançar determinado objetivo e seguindo uma estratégia. Isso já diferencia e faz com que a Metrifica sobreviva ao tempo. E isso se encaixa para o seu negócio também. Se você que me acompanha aí trabalha no mercado digital, né? Ou não, se você trabalha também no mercado tradicional, você precisa sair da posição de operação, que é o que o robô pode te substituir, e entrar numa posição mais estratégica, que aí é difícil o robô conseguir tomar decisões com base, né, em contextos que necessitam de feeling, de experiência, porque eu acho que o robô só não consegue fazer isso hoje porque tudo que você viveu, você não consegue juntar isso num PDF, num arquivo, sabe? Você consegue reunir uma parte. Inclusive eu vi esses dias um conteúdo do rapaz que ele pagava $750 mês para um coach. E isso gerou um documento, em texto, em vídeo, de mais de... não sei se foi 450 horas, 10 mil horas, sei lá quantas horas é. E ele pegou isso, jogou numa inteligência artificial e pediu para a inteligência artificial aconselhar ele com o contexto dessas conversas com o coach. Esse cara já está à frente de muita gente, porque ele conseguiu transferir o contexto dele para a máquina. Mas poucas pessoas vão conseguir fazer isso. Como que eu vou pegar o meu contexto de vida e jogar na máquina? É difícil. Então isso vai acabar sendo construído a partir de agora. Né? Vai acabar sendo construído. Nossa, ficou estranha essa frase. Mas vai ser a partir de agora que isso vai acontecer. Então, isso é um dos motivos, né? Eu vou entrando agora na minha teoria da conspiração aqui, que o Elon Musk comprou o X. Para quem não sabe, o Elon Musk ele fazia parte da OpenAI e ele saiu, né, do quadro societário porque ele teve uma discussão com o Sam, se não me engano, acho que é o nome dele, e ele foi lá e comprou o Twitter. E por que ele comprou o Twitter? Porque a maior fonte de contextos e dados que a humanidade já teve estão nas redes sociais. E o Twitter é a rede social de texto. Então tem muito texto ali, muito contexto que ele pode subir na sua própria rede social e alimentar ela para ela ficar mais inteligente com base no contexto humano, da humanidade. E é por isso que o Elon Musk, na minha opinião, comprou o X e logo em seguida ele criou o Grok, ou Grok, como fala. Mas vamos voltar para os mortais. Eu e você.
Então, sabemos que o mercado digital hoje está sendo infestado de N8N, código rápido, inteligências artificiais que fazem papéis de operação, infoprodutores que antes eram específicos de determinado nicho, infoprodutor de storytelling, agora é infoprodutor de IA de storytelling. Infoprodutor de tráfego, agora é infoprodutor de IA com tráfego. Então todo mundo está sendo puxado para esse buraco negro. E eu quero posicionar a Metrifica como uma comunidade, aí mais uma vez, sendo puxada também pelo buraco negro, onde eu vou dar direcionamento às pessoas de como construir marcas fortes. E aí com isso, a gente começa a construir contexto com essas pessoas específicas que vão estar construindo marcas poderosas, marcas fortes, marcas que podem dominar o mercado, e começar a criar contextos para poder alimentar uma inteligência artificial que seja específica para isso. É o que eu tenho visto, gente, no mercado digital. Eu não sei se é o melhor caminho, na verdade, mas é o que eu tenho visto que vai sobreviver, que é o direcionamento. As pessoas precisam de direção, mesmo tendo uma máquina, uma inteligência artificial poderosíssima na sua mão. Você não sabe fazer perguntas a ela. E você não pode ficar refém das respostas que ela te dá. Você precisa ter métricas e bom senso e bom gosto para ver se isso faz sentido ou não faz sentido. Porque se eu não tiver isso, qualquer coisa que eu pedir para a IA vai funcionar. Se eu pedir uma imagem, tal, ela vai te entregar. E você vai subir lá no gerenciador de anúncios, vai publicar isso por outra IA e não vai te dar resultado. E aí, para quem você vai correr? Eu tive uma experiência recentemente na Meta, na verdade estou passando por uma experiência na Meta, que um dos meus ativos, que é o domínio da metrifica.com.br, ele está preso na BM do antigo dono. Eu não faço a menor ideia quem era o proprietário da metrifica.com.br antes de mim. E está preso lá. Eu entrei no suporte da Meta solicitando esse ativo. E eu fui atendido por um robô. E ele me respondeu no suporte que assim que a pessoa perde a propriedade do domínio, ele perde a verificação, porque é apagado lá o negócio, enfim, você perde a propriedade do domínio. Dentro da Meta, na verificação de segurança lá, né? Só que no meu caso não aconteceu. Ou seja, foi um ponto fora da curva. E aí eu entrei em contato com o suporte para poder receber um suporte sobre esse caso, e eu fico recebendo essa mensagem repetidamente, como se fosse um atendimento SMS da Claro. Então a inteligência artificial da Meta é burra. Ela não está conseguindo me dar o suporte que eu preciso e o meu domínio está preso lá. Então eu tentei entrar em contato de todas as maneiras possíveis e imagináveis, né? E o chat do suporte da Meta está abandonado. Não consigo ter um suporte em relação a isso. Então eu estou vendo até se eu vou para a parte mais judicial para poder resolver essa questão, porque eu tenho hoje um domínio que é propriedade minha e ele está na BM de alguém. E a inteligência artificial não consegue me ajudar. Então quantas coisas hoje, né, ou a partir de hoje, a partir de agora, nessa era das IAs, vão ter problemas e não vai haver uma solução porque você acha que a IA vai te resolver tudo. Só quem já ligou para TIM, para Claro, para Oi, para Vivo, vai saber o que é inferno de atendimento por automação. Ah, Leandro, mas chatbot é completamente diferente de IA, né? Outro nível. A IA consegue analisar contexto, né? E te responde com base naquilo que você está perguntando. Mas... E quando o que você pergunta foge do script? Como é o meu caso. O meu caso fugiu muito do script. Muito. Foi um outro contexto. Era impossível isso acontecer tecnicamente. Então, enfim.
Então, as pessoas ainda serão necessárias. E como tudo na vida, quando você tem um excesso de um lado, o outro lado passa a ser valorizado. Então, ao mesmo tempo que eu vejo muitas empresas migrando para automações, inteligência artificial e achando o máximo isso, empresas que preferirem ficar no orgânico, com atendimento humanizado, provavelmente vão se destacar da manada. Então tem muitas empresas sendo construídas todas visando a automação, porque você gasta menos tempo, você é mais barato, porque você não vai precisar contratar um número de profissionais, mas ao mesmo tempo você está delegando à tecnologia coisas que talvez poderiam ser resolvidas somente com humanos. Bom, mas eu não sou um anti-IA, eu não posso competir com a IA. A IA precisa ser meu braço direito. Então, a gente precisa, não só eu, mas você também, a gente precisa abraçar, né, essa nova era que está chegando de inteligência, com as inteligências maquinárias, digamos assim. E isso não é algo ruim, é algo maravilhoso. E, e cada vez mais a gente vai precisar aprender a lidar com a estrutura polímata do ser humano. O que é isso, Leandro? Antigamente, antigamente não, né? Alguns homens antigamente, vou dar um exemplo pelo nome mesmo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele era um pintor, mas também era um... Ele tinha várias aptidões com matemática, física e arquitetura. E isso é um ser humano da idade da pedra, velho, e que possivelmente estaria conectado a uma IA, porque ele conseguia dominar diferentes áreas do conhecimento num lugar, numa era que não havia conexões com a internet ou conexões, a facilidade na educação que a gente tem hoje. E essa junção de conhecimento entre pintura e matemática construiu um ser humano genial, que foi o Leonardo da Vinci, né? E eu acho que nessa nova geração, nessa geração que está entrando, eu fico impressionado, eu fico encantado do que vai ser construído com a fusão de conhecimentos que nós vamos ter e com a ajuda das máquinas. Então eu tô com o meu iPad aqui, eu tô pensando em dedicar o meu iPad somente para essa gestão de metas e como se fosse uma IA me acompanhando o tempo inteiro. Eu vou instalar aqui o chat nela, vou colocar tudo direitinho, vou alimentar ela como precisa ser alimentado, trabalhar com automações e fazer como se fosse um assistente pessoal. E então a gente precisa nós precisamos nos adaptar a essa era polímata, onde o conhecimento ele vai estar disponível a tempo integral. Só que o que você vai fazer com esse conhecimento? Bom, esse papo que eu queria ter com vocês aqui e voltar a documentar aqui meu dia a dia com vocês aqui no YouTube. Em relação ao Speak, para quem é novo ou para quem já me segue, a Speak é uma rede social de áudio. Diferente do Mark Zuckerberg, eu acredito que a comunicação ela não está evoluindo no sentido na qual ele acredita. O Mark, só para deixar bem claro, né? O Mark acredita que a comunicação ela era em áudio, aí depois ela evoluiu para texto, depois ela evoluiu para imagens e depois ela evoluiu para vídeo. E aí agora ele está criando um quinto elemento de comunicação que é o VR, que é a comunicação interativa, como se fosse jogos, touch, etc. Eu não acho que essa comunicação ela é uma escada. Eu acho que ela é caminhos diferentes. Então, quando surgiu a imagem, o áudio não deixou de funcionar. Quando surgiu o vídeo, a imagem, o áudio, o texto também não deixaram de funcionar. E é por isso que nós temos hoje, são 4 pilares de redes sociais. Nós temos a rede social de texto, de vídeo, de imagem
mas não temos de áudio. Então a Speak ainda é um sonho que permanece vivo, mas que precisa ser lapidado e aguardar o tempo certo dela aparecer. Então, esse é meu sonho, gente. Eu não consigo pensar em outra coisa. Aliás, desde quando a ideia da Speak chegou até mim, eu não consigo me ver fazendo outra coisa, sei lá, um ponto assim distante que eu possa chegar, sabe? Um alvo grande, que não seja me tornar dono de uma Big Tech. Né? Eu acho que esse é o caminho lógico que eu devo trilhar na minha jornada, como se fosse o ponto mais alto que eu posso chegar. Essa, na limitação da minha mente hoje, eu acredito que seja isso. Mas posso ser que eu esteja enganado. Pode ser que daqui a alguns vídeos, alguns centenas de vídeos, dezenas de vídeos, sei lá quantos vídeos, eu fale, não, cara, isso aí eu estava errado. Eu tinha outros projetos em mente. Né? Poderia estar fazendo outra coisa. Enfim, então o projeto Metrifique, ele continua, o projeto Speak, ele continua vivo na minha mente, mas eu preciso encontrar meios para ajudar você a produzir conteúdo em áudio e sobreviver enquanto eu faço isso, né? Então são três pilares aqui na minha cabeça, são três tipos de negócios e empresas que eu tenho muita paixão e vontade de construir. A primeira é essa construção de marca. Eu sou apaixonado por isso, é o que eu faço há 10 anos. Efetivamente eu faço desde 2019, 2018 ali. De 2014 até 2018 eu patinei bastante entre dropship, entre trabalhar como garçom para poder virar dono de um restaurante digital e muitas coisas. Mas de 2018, 2019 ali foi quando realmente eu consegui me entrar no mercado digital. Inclusive tem um vídeo, acho que o primeiro vídeo desse canal foi em 2019, 2018, quando eu estava pensando em desistir de tudo e vender coisa na rua, que seria melhor do que trabalhar como CLT. Na verdade, naquele vídeo eu tinha acabado de ser... tinha pedido demissão de uma empresa que eu trabalhava como tráfego, como gestor de tráfego. Acho que era esse o contexto. Enfim. Então são três coisas assim na minha cabeça, três tipos de projetos e negócios que eu poderia construir que eu sou apaixonado. Construção de marca e diferenciação de marca, esse tipo de coisa. O meu primeiro mentor, o Pedro Superti, ele me ensinou muito sobre isso, né? Para mim, eu considero ele meu único mentor. Tudo que eu sei sobre marketing eu aprendi com ele. O segundo tipo de empresa seria alguma empresa de desenvolvimento mental, porque eu reconheço muito que o aprendizado, a capacidade de aprender foi um processo assim, foi o fator predominante na minha carreira, né, na minha vida, digamos assim. Então, esse lance da polimatia também, tanto que eu tô aqui, mas eu sou anunciante, mas eu também sei editar vídeo, editar foto, eu sei um pouco de código, eu sei, então assim, eu sou polímata, né, no digital. E então talvez construir algo barato, de fácil acesso, porque eu acho que isso é uma coisa mais ONG, sabe? Ajudar outras pessoas a aprenderem a aprender para poder se desenvolver e ter alguma coisa na vida, na internet talvez. E a rede social de áudio. Porque eu acredito que dos 4 formatos de comunicação, inclusive o quinto novo do interativo que o Mark está querendo construir, eu acho que o áudio ele é o mais simples de começar. Você não precisa de um vídeo, uma câmera boa, você não precisa de um áudio bom, você só precisa do seu celular e uma ideia. Você precisa começar a falar aquilo que você acredita, aquilo que você sente e compartilhar com os outros. Então o áudio ele é poderosíssimo, ele é poderoso demais para ficar preso no WhatsApp e no Telegram. Então eu acredito no futuro da Speak, eu acredito no futuro do mercado digital e eu acredito no futuro dos brasileiros. Bom,
Eu acho que por hoje é só e shalom, shalom. Até a próxima.